Legal, pessoal. A gente está começando aqui o compartilhamento da minha sala, do meu Outlook. Então a gente vai começar aqui falando sobre calendários, né? Dentro do Outlook, como você visualizar um calendário compartilhado, como você ter acesso à agenda da sua equipe, como você enviar invites para o pessoal, como você categorizar os seus eventos. Então aqui falando sobre categorias, categorias é inicialmente uma questão mais visual, né, para facilitar a sua organização dentro da sua agenda, para quem usa bastante a agenda, ou até para de repente você definir um padrão dentro da sua equipe, para de maneira mais rápida e ágil você conseguir ter acesso ali, quando você bate o olho na agenda do pessoal da sua equipe, de repente pela cor ali, pela identificação, você já sabe que na categoria azul, a gente está falando de uma visita de cliente. Se for um verde, é uma reunião interna. Se for roxo, é uma questão de Office 365. Então, isso é uma função que pouca gente usa, mas ela pode ser bem útil para facilitar aí a agilidade quando a gente vai fazer algum agendamento com o pessoal. Para a questão de visualizar agendas, normalmente a gente tem alguns calendários compartilhados aqui já. Quando você tem, dentro de uma estrutura definida de hierarquias, onde você tem um gestor e uma equipe abaixo desse mesmo gestor, normalmente já vai aparecer aqui do lado esquerdo no seu Outlook o nome do seu gestor e toda a equipe dele aqui abaixo, para facilitar para você não ter que ficar buscando o usuário um por um. Quando você precisa buscar um usuário que não seja da sua equipe, ele não vai aparecer aqui. Você tem que vir aqui em abrir calendário, aí você procura aqui no catálogo de endereços, ele vai trazer uma lista com todas as pessoas da sua empresa. Vou clicar aqui em Fernando Ornelas, dar um OK. Ele abre inicialmente, a visão inicial é uma visão separada, né? Então aqui eu posso ver que o Fernando ele tem um exame aqui na sexta-feira, e aqui eu estou vendo que ele tem uma reunião do Teams, que é comigo, por sinal, na quarta-feira. Às vezes fica difícil você fazer a correlação da agenda dessa pessoa com a sua, ficar encaixando, mas tal dia ele pode, tal dia eu não posso, mas nesse dia eu posso ou não. Daí tem uma função bastante interessante, que é a questão da sobreposição. Quando você clica aqui, as agendas se sobrepõem, você pode definir a cor para ficar de fácil visualização. De repente eu quero ver junto com a agenda do Eduardo também, que eu preciso marcar uma reunião para nós três. Então sei que o Eduardo está em verde, e o Fernando está em amarelo, e a minha agenda está em azulzinho. Então aqui eu posso ver que na quinta-feira não dá, porque o Eduardo tem uma reunião. Na quarta aqui também não vai dar, porque todo mundo está em reunião. Mas na quarta de manhã esse horário está disponível. Essa é a questão de calendário compartilhado. Lembrando que a gente sempre tem o controle de com quem a gente vai compartilhar. A gente pode vir aqui em permissões de calendário. Eu posso dizer aqui, por exemplo, para o Fernando Ornelas, eu quero compartilhar e eu quero dar a ele acesso aos detalhes completos da minha agenda. Agora, por padrão, eu quero que as pessoas da empresa só saibam a minha disponibilidade. Então a pessoa vai acessar a minha agenda e vai ver que eu estou disponível ou que eu estou ocupado, mas não vai saber aonde que eu vou, que cliente que é, qual compromisso que está agendado aqui na minha agenda. Então você pode compartilhar isso por equipe, por pessoa, da maneira que você achar melhor. Uma função interessante também é a questão de reuniões recorrentes, né? Aqui eu já vou aproveitar e puxar uma reunião do Skype. Vou dizer que vou mandar essa para o Fernando e para o Eduardo. Você pode ver que aqui ele já apareceu aqui como pessoas recentes, algumas sugestões. Como eu uso a versão aqui do Office 365 Pro Plus e ele está sempre na versão mais atualizada, tem algumas funções que ele atualiza mensalmente e já vai disponibilizando para mim. Então vamos supor que eu queira agendar toda quarta-feira, das 11 ao meio-dia, uma reunião no Skype para a gente. Venho aqui em recorrência, posso colocar que semanalmente, na quarta-feira,
por 10 semanas eu vou querer que isso aconteça. E depois de 10 semanas isso não vai acontecer mais. Posso vir aqui e enviar, mas ele me avisa aqui que ele está sem assunto. Então se eu enviar sem assunto vai ficar difícil do pessoal entender do que se trata, né? Então vou colocar aqui programação, planejamento, workshops online para software. Aí já vai dar para o pessoal ter alguma ideia do que a gente está falando. Vou colocar um lembrete de 30 minutos aqui para me avisar com bastante antecedência. E vou enviar. Isso quando a gente está falando de uma reunião do Skype, né? Agora vamos supor que eu quero fazer essa reunião, mas aqui na empresa. E eu tenho algumas salas que elas precisem ser reservadas, né? Para controlar o acesso. Então eu venho aqui, posso vir em novo compromisso ou nova reunião. Aí normalmente eu procuro aqui no assistente de agendamento, vou colocar aqui os participantes, né? Vou colocar o Fernando e o Edu, opcionalmente, se ele quiser participar, seria interessante. Se não, só vai ser necessário o Fernando mesmo. E aqui eu vou colocar algumas salas. Na verdade eu vou adicionar as duas salas aqui, porque eu não sei se elas estão disponíveis. Na quarta-feira, às 14, às 15. Então aqui ele mostra para mim que as duas salas estão disponíveis. Caso a sala estivesse ocupada, ele ia aparecer só a sala que está disponível aqui para mim. Então, dando 2 cliques aqui na sala, ele automaticamente já define ela aqui como local. E aqui eu posso enviar o evento, sem assunto de novo. E aqui está enviado mais uma recorrência no calendário. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida agora. É só isso. Só complementando uma pergunta aí que foi feita pelo pessoal, essas integrações, elas sempre, lembrando que para reserva de sala, para compartilhamento de agenda, a gente sempre tem que ter um Exchange Server por trás disso, fazendo toda essa orquestração, né? Quando a gente fala de Exchange, a gente pode estar falando tanto de Exchange Online, que é um serviço do Office 365, quanto do Server On-Premises. Ok? Agora, saindo um pouco dessa parte de calendário, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar ali no nosso quadro de perguntas e respostas, certo, Edu? Eu vou passar agora um pouco para a parte de tarefas, que agora a gente teve algumas mudanças interessantes, que antigamente a gente tinha aqui nessa parte de tarefas aqui do Outlook, uma lista de tarefas que a gente usava, não poderia estar ou não relacionadas com o e-mail. A gente podia vir aqui, criar uma tarefa. Poderia colocar alguns detalhes nela. Você vê que essa lista do Outlook, ela nunca foi muito amigável, né? Nunca foi muito fácil de usar. Só que recentemente a Microsoft ela andou tendo algumas iniciativas com relação ao Microsoft To Do. Então pode ver
aqui da mesma maneira que a gente tinha aqui as tarefas dentro do Outlook, a gente tem as tarefas agora dentro do Microsoft To Do. Todas as tarefas que elas são lançadas aqui, elas automaticamente vão para o To Do também, elas têm a mesma visualização. Só que a diferença é que aqui eu tenho uma interface mais amigável, eu posso colocar ícones para identificar os meus projetos, posso fazer uma alteração, uma separação aqui, uma organização mais fácil. Lembrando que a Microsoft ela tem uma filosofia de Cloud First, Mobile First, então todo o desenvolvimento de novos produtos que a gente tem, a gente desenvolve primeiro pensando na nuvem e primeiro pensando em dispositivos móveis. Então o Microsoft To Do ele foi desenvolvido primeiro para celulares e para tablets. Então se você quiser baixar no seu celular, você já pode baixar, disponibiliza, ele está em preview já dentro do Office 365. Então você tem que habilitar, o administrador do tenant tem que habilitar ele lá no seu Office 365 e já facilitar o seu uso. Você pode instalar ele como um cliente no Windows 10, que é o que eu estou usando aqui agora, ou você pode usar ele via web aqui também. Pode ver que ele tem uma visualização bastante parecida. O interessante que ele traz aqui é que ele já tem alguns insights de machine learning. Então, algumas coisas interessantes que ele usa, né, de recurso. Ele divide todas as tarefas por dia. Então, se eu adicionei aqui uma tarefa, fazer apresentação do MS Forms. Essa tarefa vai ficar aqui no meu dia. Eu posso colocar alguns detalhes nela aqui se eu quiser. Posso colocar um lembrete para fazer ainda hoje ou para fazer amanhã. Mas posso colocar um deadline aqui, que eu tenho que fazer essa apresentação até dia 24. Posso colocar alguns detalhes aqui, como anotações. Todos esses detalhes eles vão aparecer aqui na minha lista. O que é interessante? Eu posso criar aqui uma série de tarefas. E quando isso aqui vai fazer parte do meu dia. Eu posso controlar rapidamente aqui as tarefas mais essenciais aqui do meu dia. O interessante é que no dia seguinte, quando eu chegar para trabalhar, essa lista vai estar vazia. E ele vai me dar uma mensagem dizendo: existem algumas tarefas que você tinha no dia anterior que você pode analisar para ver o que foi feito delas ou não. Então, a gente já tem uma experiência, né, com algumas listas de tarefas, onde você vai acumulando tarefas de um dia para o outro e aquele negócio vai aumentando e você nunca consegue concluir, não consegue ter a clareza de ter a noção do que você tem que fazer durante o seu dia, né? Então, com o To Do, ele traz um pouco dessa inteligência, às vezes pelo conteúdo da própria imagem. Você fala: me lembre de comprar um presente no sábado. Ele pode automaticamente reconhecer e te trazer essa mensagem na sexta, dizendo assim: pô, será que você não quer lembrar disso hoje, porque amanhã você tem um compromisso, onde você talvez precise ter resolvido uma questão no dia anterior? Então ele vai te dar a questão de análise, e você tem a opção de adicionar ou não. Então, dentro dessa análise, você fala: beleza, adicionar essa tarefa para o meu dia atual, ou não, deixa essa tarefa ali no arquivo e não atrapalhe o meu dia. Então, assim, durante o seu dia, você tem uma clareza maior, se você tiver, né, a capacidade, né, a facilidade de poder não adicionar muitas tarefas no seu dia, você vai conseguir realizar muito mais. E, eventualmente, às vezes, para você não sobrecarregar aqui a sua tela com muita coisa de uma vez só, você pode separar por projetos também. Então aqui eu tenho um projeto com algumas tarefas. Aqui eu posso ter algumas tarefas não prioritárias, então eu sei que tem algumas coisas que eu quero fazer, mas não são tão importantes assim, mas eu não quero esquecer de fazer. Então eu preciso anotar isso em algum lugar. Então eu anoto numa listinha separada. E aqui você pode criar quantas listas você quiser. Só que de repente, se eu estou no celular, eu tenho acesso a essa mesma lista. Se eu estou na web também. Agora, se eu sair da web e estou aqui no meu aplicativo do Windows, ele tem a mesma lista que eu acabei de criar e as mesmas tarefas aqui, todas sincronizadas. Lembrando que a gente já fez um workshop falando sobre Planner, correto, Fernanda?
E a gente indica, né, o Microsoft To Do, tanto nessa interface quanto, se você preferir, usar aqui por dentro do Outlook. O Microsoft To Do ele tem uma abordagem para você gerenciar tarefas próprias, tarefas do usuário. Então, coisas que só dependem de mim, eu posso gerenciar pelo To Do. Tarefas de equipe, quando você vai gerenciar uma equipe pequena, e você quer ter uma interação, uma atualização de status dentro dessa equipe, a gente recomenda o uso do Planner. Quem quiser saber mais sobre o Planner, pode visitar lá o nosso canal no YouTube. Tem um workshop onde o Fernando Ornelas já falou sobre o Planner, explicou bem como que você pode criar as tarefas e usá-lo para atualizar a sua equipe, para manter todo mundo conectado e para utilizá-lo como se fosse um Kanban board ou um Scrum board. Ok? Se vocês tiverem dúvidas com relação ao To Do, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Pessoal, o Paulo fez eu estava vendo aqui com o pessoal, o Paulo fez uma pergunta interessante sobre a questão do gerenciador de tarefas, né, tarefas do Outlook, no Outlook Mobile, né, para Android. A questão do Outlook Mobile, tanto para Android quanto para iOS, eles têm um funcionamento bastante parecido, tá? Eu estou verificando aqui no meu dispositivo, a gente tem a questão de e-mails, calendários, tem a questão de arquivos, né, onde você já tem a integração com OneDrive, Dropbox e Google Drive, e tem a parte de pessoas, onde você pode visualizar seus contatos. Como foi bem observado pelo Paulo, você não tem mais a parte de tarefas dentro do Outlook para iOS ou do Outlook para Android. Justamente por isso, por essa questão que eu disse do Microsoft To Do, que é um novo projeto, né, que a Microsoft investiu bastante e a gente está tratando ele como um aplicativo separado, tanto que ele está em preview ainda, então quem quiser testar pode já habilitar ele no Tenant e fazer os seus testes, começar a utilizá-lo, que logo ele vai estar em General Availability e vocês já vão poder usar ele numa boa. Aqui sobre aquela questão que eu estava usando, né, de recursos de aprendizado de máquina que ele utiliza, vocês viram que eu cliquei aqui na lampadinha para ele me dar insights, né? Então aqui ele está me dando sugestões de atividades que eu posso me concentrar hoje. Então aqui uma tarefa futura, que o deadline dela é amanhã, e aqui uma sugerida, uma tarefa do projeto Y. Então posso, esse maisinho aqui, adicionar ao meu dia. Então essa tarefa 1, reunião do cliente, eu não vou adicionar para o meu dia, porque ela vai acontecer só amanhã. Mas de repente, essa tarefa de teste aqui é uma tarefa interessante que eu posso fazer hoje. Então eu já clico aqui e adiciono ao meu dia. Automaticamente, quando eu trago para visualização de meu dia, já apareceu uma tarefa nova. E vocês podem verificar que indiferente de eu ter aqui vários projetos diferentes, eu tenho aqui tarefa inicial do projeto X. Tarefa inicial, vou só colocar assim. Se eu adicionar ela ao meu dia, quando eu venho aqui na visualização, automaticamente ele já aparece
Então, se eu tiver várias tarefas aqui, eu sei a qual projeto cada uma dessas tarefas pertence. Então, são recursos bastante interessantes que, assim, quanto mais a gente vai usando, mais a gente vai descobrindo o que o Microsoft To Do pode facilitar para a gente. Eu, como um caso particular, né, caso pessoal, utilizava um outro software muito parecido com o Microsoft To Do e substituí ele pelo To Do, que hoje está me auxiliando muito mais, com pequenos detalhes que o To Do tem, que o aplicativo que eu utilizava antes não tem. Ele está resolvendo mais as questões que endereçam as minhas atividades do dia a dia.